Semana de mudança brusca no tempo. Defesa Civil lança alerta sobre o efeito cebola e você vai ver também. A ANS registra mais de 20 mil reclamações no último ano de pacientes autistas contra planos de saúde. Aumento no número de casos de violência doméstica faz com que o governo adote novas medidas protetivas para as mulheres. E você já pensou na sua aposentadoria? Especialista fala quais são os maiores entraves para que o processo seja concluído. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, nessa quinta-feira, dia 3 de abril de 2025, temperatura caindo aqui no sul catarinense, 24 graus, mas a umidade está muito alta, e aí chove, e aí abafa, e é esse o alerta da Defesa Civil do famoso efeito cebola, que está começando agora e vai se estender pelo menos pelos próximos 15 dias. O que é isso? É quando as temperaturas ao amanhecer estão muito baixas, vão chegar aí na casa dos 12, 13 pela manhã aqui no litoral sul, mas na região de Serra, por exemplo, já tem previsão de geada para esse final de semana. E ao longo do dia essa temperatura vai esquentando, chegando na casa dos 30 graus. À noite vai caindo e vai esfriando de novo. É o famoso efeito cebola, que a gente sai com um monte de casaco e vai tirando ao longo do dia, porque a temperatura vai esquentar. Tudo isso, é claro, combinado com essa passagem de uma frente fria que está vindo, oriunda do Rio Grande do Sul, já passou pela Argentina, Uruguai, está subindo, então tem que ter bastante cuidado nesse final de semana. O alerta também para ciclones, que estão sendo formados principalmente na área de litoral e, é claro, chuvas intensas. Então, gente, todo cuidado é pouco, claro, como a gente sempre avisa, ligar para a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, se caso for necessário, mas também cuidar da saúde. Muita água, muita hidratação, a vacinação começa segunda-feira e também, cuidado com as crianças e com os idosos. É o que a gente pode alertar e te ajudar nesse momento. E olha só, o aumento do número de casos de violência doméstica pressiona o governo a adotar novas medidas de proteção às mulheres. Após casos recentes de violência doméstica que geraram revolta na população, novos debates começaram a surgir sobre a eficácia das leis de proteção às mulheres no Brasil. Com o aumento no número de casos de violência contra a mulher nos últimos anos, incluindo feminicídio, o governo federal teve de criar novas leis para frear o problema. Nos últimos meses, o Congresso aprovou mudanças com o objetivo de fortalecer o combate à violência doméstica. Agora, segundo a Lei nº 14.994 de 2024, também conhecida como pacote antifeminicídio, o feminicídio passa a ser considerado tipo penal autônomo, elevando a pena de 20 para 40 anos de reclusão e passa a ser incluído entre os crimes hediondos. Outra alteração significativa foi o aumento da pena para quem descumpre medidas protetivas. Para esse crime, a punição passou de 3 meses a 2 anos de detenção para reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. Além disso, tornou-se obrigatório o uso de tornozeleira eletrônica para agressores que estejam sob medidas protetivas. No auge do problema, em 2022, o Brasil chegou a registrar 1.400 casos de feminicídio no ano, o equivalente a quase 4 mulheres assassinadas por dia. Obrigado, Anderson. E olha só, gente, fiscais com o intuito do Instituto de Meteorologia do Governo de Santa Catarina intensificaram a fiscalização de produtos em todo o estado durante o mês de março, na chamada Operação Mês do Consumidor. A ação resultou na inspeção de 5.091 produtos comercializados em 141 estabelecimentos em várias regiões de Santa Catarina. Eles acabaram visitando 45 estabelecimentos, de um total que foram fiscalizados
de 3.741 produtos e serviços e foram encontrados 369 produtos irregulares que foram apreendidos e 6 estabelecimentos notificados, sendo que, deste total, 4 eram empresas de inspeção técnica e de manutenção de extintores de incêndio e outros 2 de comercialização de panelas metálicas. Entre as irregularidades foram encontradas foram panelas sem selo de identificação, de conformidade ou mesmo sem registro. No caso dos extintores, foram reprovados modelos que não passaram no ensaio de funcionamento ou que estavam sem calibração ou fora da validade. Tudo isso fez parte de uma ação conjunta do Inmetro no Brasil inteiro e Santa Catarina também teve essa fiscalização, vários outros estabelecimentos, mas esses 2 foram que mais chamaram a atenção e continuam essas fiscalizações em diversas regiões aqui do estado. Olha só no ano passado foram registradas mais de 20.000 reclamações junto à Agência Nacional de Saúde de pacientes autistas sobre seus planos de saúde. Uma realidade bem diferente do que está sendo pregado essa semana que teve o Dia do Autista. No Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, é importante destacar que os registros de reclamações contra planos de saúde saltaram de cerca de 2.000 ocorrências em 2020 para 22.309 reclamações de autistas no ano passado. Apenas este ano, já foram 3.339 reclamações até fevereiro. A principal demanda dos pacientes envolve questões de reembolso, regras de acesso aos atendimentos, suspensão ou rescisão contratual, mensalidade e outras cobranças. Segundo a Agência Nacional de Saúde, os dados levantados consideram os relatos das demandas inseridas no sistema pelos próprios reclamantes e pode haver falsos positivos nesse quantitativo de demandas. A agência reforça que age na defesa do interesse público e é o principal canal de recebimento de demandas de consumidores de planos de saúde no país, sendo atuante na intermediação de conflitos entre beneficiários e operadoras, por meio da notificação de intermediação preliminar. A ANS destaca também que em julho de 2021 publicou a resolução que garantiu aos beneficiários portadores de transtornos globais de desenvolvimentos, que inclui o transtorno do espectro autista, o acesso a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, o que se somou à cobertura ilimitada que já era assegurada para as sessões com fisioterapeutas. Então, os planos de saúde são obrigados a cobrir consultas, exames e terapias multidisciplinares indicadas para o tratamento essencial do autismo, mesmo que não estejam expressamente listados no rol da ANS. Tem que lutar pelo que se paga, então se tem que reclamar, reclama mesmo. A seguir, falta muito para você se aposentar? Saiba quais estão sendo as dificuldades dos brasileiros para enfrentar o processo. Da tarde, 27 minutos. Um aumento nos preços dos medicamentos acabou sendo anunciado e concretizado essa semana, mas alguns pacientes que sofrem de doenças crônicas são os que mais estão sendo impactados. Veja alguns casos, como diabetes, pressão alta, que estão sofrendo com esse aumento. O reajuste pode chegar a 5% nos preços dos remédios, de acordo com o produto procurado. Mas a boa notícia é que o Sindicato da Indústria Farmacêutica avalia que o impacto do reajuste pode demorar a chegar no bolso do consumidor. Segundo a instituição, a competição entre farmácias e estoques dos produtos são os fatores que contribuem para o reajuste médio seja abaixo do teto. Os produtos do primeiro nível terão um reajuste máximo de aproximadamente 5% para medicamentos com alta concorrência no mercado, como antidepressivos e antibióticos. Já no segundo nível, o aumento máximo será de 3,83% para antidiabéticos e hormônios, que possuem média concorrência. E, por fim, os medicamentos do terceiro nível,
com reajuste de 2,6% para produtos com baixa concorrência, como, por exemplo, insulina e anti-inflamatórios. Medicamentos para doenças crônicas como hipertensão e diabetes, que são as mais comuns do país, têm boa parte dos remédios para tratamentos disponíveis na farmácia popular, de forma gratuita ou com desconto, mas quem precisar comprar vai ter que pagar mais caro. Em medicamentos para pressão alta, que estão no nível 1, já a diabetes está no nível 3, que é o menor reajuste. O problema maior são os medicamentos para combate à depressão, que atualmente atinge 11,3% da população brasileira. Eles não estão no programa de remédios gratuitos e fazem parte do maior nível de aumento. O valor máximo estabelecido pela Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos funcionará como um teto de aumento para todo o setor farmacêutico. Os preços não podem ser superiores aos valores publicados pela Câmara. E caso tiverem, o consumidor pode fazer a denúncia no portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ainda tem muita gente correndo atrás, né, desse aumento, tem farmácia que não aumentou, tem gente fazendo propaganda que o preço ainda está antigo, vale a pena pesquisar. Os jovens estão cada vez mais interessados em se prepararem para comprar a casa própria e até mesmo para sua aposentadoria. Essa geração que está começando cedo a entrar no mundo dos investimentos querem superar os pais. Os jovens da geração Z estão entrando no mundo dos investimentos mais cedo do que os próprios pais. Influenciados pelo fácil acesso à informação e ao mercado financeiro digitalizado, eles têm aprendido sobre o tema ainda na adolescência e iniciado as aplicações antes mesmo de ingressarem no mercado de trabalho. Enquanto 36% dos jovens dessa geração já poupam antes do primeiro emprego, apenas 17% dos millennials, 10% da geração X e 8% dos baby boomers fizeram o mesmo, segundo um estudo do Fórum Econômico Mundial. A pandemia também teve um impacto significativo nesse comportamento. Com mais tempo em casa e menos gastos, muitos jovens passaram a consumir conteúdo sobre finanças e a buscar formas de construir uma reserva de emergência. O YouTube e outras redes sociais se tornaram ferramentas essenciais para essa aprendizagem, com influenciadores financeiros ensinando desde o básico da poupança até estratégias mais complexas, como investimentos no exterior e criptomoedas. Entre os principais objetivos financeiros da geração Z estão a compra da casa própria, segurança financeira, aposentadoria antecipada e viagens. O levantamento mostrou ainda que um percentual expressivo de jovens aplica parte do dinheiro em ativos internacionais, refletindo uma maior diversificação em comparação com gerações anteriores. Além disso, muitos se mostram receptivos ao uso da inteligência artificial para auxiliar na tomada de decisões financeiras. Apesar do entusiasmo, o desconhecimento ainda é um obstáculo para algumas modalidades de investimento. O estudo revelou que 29% dos entrevistados evitam ações por falta de entendimento e quase a mesma parcela tem o mesmo receio em relação às criptomoedas. Esse cenário indica que, embora a geração Z esteja mais aberta ao mercado financeiro, ainda há desafios educacionais a serem superados. Gente, tem que estudar também para investir, né? Fazer o estudo aí para não cair em golpe, porque o povo adora dar um golpe. 1h, 32 minutos. Um número crescente de brasileiros tem enfrentado dificuldades para obter a aposentadoria devido às falhas no sistema do INSS. Para entender melhor como está essa situação e como evitar complicações no processo, vamos conversar agora com um especialista e entender qual é o caminho para garantir a concessão do benefício. A análise dos pedidos de aposentadoria tem se tornado um processo complicado para muitos brasileiros nos últimos anos. Falhas nos sistemas do INSS, tanto no processamento de documentos quanto nos cálculos, têm causado atrasos e dificultado a concessão do benefício. Hoje eles estão em 2 milhões de requerimentos, aguardando análise. E aliado à greve dos servidores que teve no ano passado, mais a quantidade de servidores ativos hoje para analisar, o tempo de espera desses benefícios ele praticamente triplicou
e as pessoas que precisam desse benefício acabam entrando neste barco sem fim, que é a análise desses benefícios. A advogada previdenciária Carolina Bukowski explica que essas falhas no sistema do INSS têm gerado impacto significativo para os segurados. Ano passado, o sistema ficou sem funcionar por 67 dias. Isso pode parecer pouco, mas se a gente somar um ano inteiro de falhas, e aí é falha no sistema. O Dataprev é uma empresa pública que gerencia essa parte do sistema operacional do INSS. E ele vem apresentando sucessivas falhas. Em maio do ano passado, ele ficou 14 dias sem funcionar, praticamente metade de um mês. E isso prejudica na hora da gente protocolar, na hora da análise. A especialista sugere que, para evitar maiores complicações, é importante que os solicitantes do benefício busquem orientação profissional, para garantir que todos os documentos estejam organizados corretamente e dentro das exigências do INSS. A gente, infelizmente, não tem uma fórmula mágica para poder dizer assim, esses benefícios vão ser analisados de uma forma mais rápida. Mas, quando a gente tem um profissional que está atuando dentro desse processo, ele separa a documentação, ele já deixa tudo organizado para que, quando chegar lá, esse benefício, por mais que demore na análise, ele já está todo pronto para o servidor analisar. Quando a gente tem as pessoas que não têm o conhecimento técnico e juntam documentos faltando, além de demorar na análise, quando chega na mão do servidor, o servidor vai dizer, opa, está faltando coisa aqui. E aí vai postergar mais ainda a análise desse benefício, prejudicando esse segurado. Procurem sempre um profissional para poder identificar quais são os melhores requisitos, porque às vezes a pessoa completa vários deles em tempos diferentes e com valor de aposentadoria diferente, que pode fazer muita diferença no resultado final. É a gente procurar um bom advogado e, é claro, guardar as documentações aí para a hora que precisar. A seguir, Comércio de Criciúma preparado para as ações do mês de abril. Uma da tarde, mais 41 minutos, isso mesmo, desculpa, gente, não consegui enxergar o número. 1 da tarde, mais 41 minutos, estamos de volta com o nosso Informe Região. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente da CDL, Andréia Gazola Salvalage, que vai conversar com a gente. Tá certo, né? Salvalage. Salvalage, tá certo, não troquei a ordem. Eu pensei que tinha trocado a ordem do nome. Que vai conversar com a gente sobre uma ação super especial que vai acontecer nesse final de semana, já abrindo o mês de abril. Por quê? Esse mês eles estão super movimentados, vai ter 3 sábados mais. Olha, não tem desculpa para você não aproveitar o comércio de Criciúma. É isso, né, André? Obrigada, desculpa o erro ali do nome. Obrigado pela presença, por ter vindo nos nossos estúdios. Amanhã já vem um dia especial que a CDL de Criciúma está começando essa sementinha, implantou o ano passado e esse ano vai ganhando força, que é um especial sobre o autismo, né, André? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, né, o espaço e a gente poder falar, né, do que a gente anda fazendo no centro, né, o que a gente está tentando, na verdade, como um todo a cidade, mais especificamente do centro da cidade. A gente vem, já faz desde o ano passado, que, na verdade, o autismo vem sendo falado há mais tempo, né? Então, hoje já é um assunto que é mais fácil, é mais ou menos como o Outubro Rosa. As pessoas estão sabendo. Isso é muito importante para a gente poder saber o que vai fazer antes, né? É uma criança que chega na tua loja, como é que tu vai atender essa criança? Né? Ele está identificado, esse adulto, tu sabe que tem que ter um pouco mais de paciência, tu sabe que não pode falar tão alto. Então, é uma forma de educar o lojista, porque às vezes se tu não tem contato com ninguém da família, se tu tem é mais fácil. Agora, se tu não tem, tu não sabe o que tu vai fazer realmente, como tu vai tratar essa pessoa, né? Como tu vai ajudá-la. E a gente está promovendo nesse final de semana, né? A gente tem 2 sábados mais e depois o sábado de Páscoa, né? Que a gente fica até as 5 da tarde. E nesse final de semana a gente vai estar junto com a CDL, junto com a Polícia Militar, nós vamos estar fazendo o passeio ciclístico infantil.
né? Onde foi uma demanda da própria polícia que nos procurou. Quem sabe a gente faz, né? E a gente achou que, né, eu acho que vai dar muito legal, porque a gente quer envolver as crianças, porque nada melhor do que a gente envolver sempre esse público, né? Vai ser ao redor ali da Praça do Congresso, né? A saída vai ser da Praça Nereu Ramos mesmo, né? E aí o pessoal vai com a sua bicicleta enfeitada, de preferência com motes azuis aí, né, para simbolizar o autismo, e fazer ali a diversão, mas ao mesmo tempo a conscientização. O pessoal da Onda Autismo também vai estar presente, né, fazendo distribuição de panfletos e conversando com as pessoas. Essa semana, inclusive, André, a gente recebeu a secretária de Educação aqui falando, né, sobre essa questão do autismo, que eles estão distribuindo cartilhas para os professores, e eu, sinceramente, fiz um apelo à secretária para que essa informação seja levada aos pais, porque, como você disse, tem um lojista que está atendendo, que tem alguém autista na família, mas tem outro que nem sabe por onde começar, não sabe que ele tem aversão ao toque, ao som alto, à luz, ao estímulo. E, enfim, então, distribuir informação, como vocês estão fazendo, é muito benéfico, porque aí a sociedade entende de uma vez o que está acontecendo, né? E a gente costumava dizer, né, aquela criança mal educada, aquela criança, né, Tá fazendo birra. Tá fazendo birra, e aquela mãe que não toma uma atitude, né? E aí, quando a gente tem alguém próximo, a gente começa a entender realmente que aquilo não é simples assim, não é da vontade, não é porque falta postura, enfim. E aí a gente começa a se colocar no lugar dessa mãe, né? E até assim, a ter um pouco de tato, né? De o que eu posso te ajudar, o que eu posso fazer, né? Porque nessa hora é o mínimo que a gente pode fazer. A gente, enquanto lojista, a gente está ali para servir as pessoas, né? Para as pessoas que entram no nosso estabelecimento, a gente ter uma conversa, a gente oferecer um produto, mas acima de tudo ela quer uma atenção. Então nada melhor do que a gente estar preparado para essas pessoas, né? Eles têm preferência de atendimento, né? Como uma pessoa idosa, então eles também têm essa... Eles são classificados como PCD, né? Na lei, né? Isso. Como deficientes. Então, eles também têm... Então, a gente só está fazendo o quê? É um pouco de informação, né? No site da CDL tem bastante informação, a gente está colocando sobre isso, para que o lojista também se engaje nessa missão, vamos dizer assim, né? Se a gente pode... Porque eu acho que, infelizmente, a gente tem visto que os dados têm aumentado muito, né? Em todos os níveis, e a gente está aí para tentar minimizar um pouquinho, né? Dessa dor, dessa família, enfim, né? Como a gente tem os vários problemas na cidade como um todo de acessibilidade para cadeirante, para deficiente auditivo, para deficiente visual, enfim, a gente tem problema de acessibilidade para todos, e para os autistas também há uma acessibilidade, porque quando entra numa loja que o som tá no último volume, ou tá gente rindo, pode espantar. Como você disse, hoje os laudos são mais divulgados, mais dados, mas também tem aquele autista adulto, né? Que é o que vai gastar no comércio, né? Sim, tem os dois, né? A gente fala do autismo, pensa logo na criança, mas a criança cresce e também já teve autista criança que está aí consumindo, né? A gente tem... E assim, e onde ele se sente seguro, ele acaba voltando, né? A gente tem alguns clientes, assim, e a gente já sabe, assim, ela tem que deixar aquela pessoa escolher do jeitinho dela, ela tem que ter a paciência, assim, então a gente já aprendeu como lidar com ela, a gente respeita o tempo dela, mostra, deixa ali, ela olha o toque, ela vê se ela gosta, né? Então a gente tem o quê? E assim, às vezes chega uma funcionária nova e diz que, né, a pessoa que demora não consegue desenvolver, né? Mas assim, a gente já aprendeu que com aquele cliente tu tem que ter um momento diferente, né? E isso eu acho que é rico enquanto pessoa também, porque a gente quando tem o contato quando tu tem a oportunidade de conviver com pessoas que têm um autismo ou enfim, alguma síndrome, né? Tu acaba ficando mais humana, né? Porque tu acaba enxergando o mundo com outros olhos e um pouco dos olhos deles também, né? Então, a gente está aí para tentar ajudar, né? E aí o passeio ciclístico vem para coroar, vamos dizer, esse final de semana, né? A gente vai estar a partir das 9 da manhã na Praça Nereu Ramos, com saídas 9h30, né? Vai ter o Proerd também, vai ter o mascote do Proerd também vai estar lá. Então a gente vai fazer uma festa bem movimentada, bonita, né? Inclusive não vai ter barulho durante o ciclismo, passeio, né? Porque a gente está respeitando isso também. Então são pequenas coisas
que a gente não se... quando tu pensa na bebida, tem que ter som. Não, mas espera aí, não pode, por quê? Então a gente vamos diminuir. Então a gente vai fazer tentar fazer uma conscientização, né, com essas pessoas engajadas para que a gente tenha um sábado bem bonito. E nesse sábado é até as 5 da tarde também, que é o primeiro sábado, mas no próximo aí vem o sábado da Páscoa. O que a CDL preparou também, já avisando a Páscoa esse ano? Porque tá todo mundo reclamando do preço do ovo, então tem que ter uma contrapartida, né? Porque tem muita gente que vai procurar outro presente, né? Sim, na verdade a gente vê que cada ano a gente se espanta, mas depois os ovos somem todos, né, do supermercado, né? Mas assim, a gente sabe que é uma época que as pessoas procuram, né? E assim, hoje tem infinidades de... não pode dar o chocolate porque não pode, então tem que dar uma outra coisa. Então o comércio acaba né, que todo mundo quer, principalmente quem não gosta de um presentinho, uma lembrancinha, né? Então, aí se não dá o chocolate, dá uma outra coisa, então o comércio vai estar disponível, né, para atender essas pessoas. A gente vai ter os 2 sábados mais, dia 5 e dia 12. 12, né? depois dia 19. E depois, no dia 19, a gente vai ter o sábado de Páscoa, que vai ser um feriadão, né? Que vai ter a Sexta-feira Santa e na segunda, 21 de abril. Pois é, e só na sexta comércio fechado, no sábado abre e segunda fechado também. Isso, e claro que a gente sabe que no próprio feriado tem os shoppings, tem outros, tem alguns bairros que funcionam, então é importante sempre, né? A gente sempre dá a instrução na CDL de que se até no sábado à tarde, no sábado mais, dá uma olhada na sua loja que você quer para ver se ele está informando o horário, ver se ele vai ficar nesse dia aberto, para não ficar, de repente, chegar e estar fechado, ter esse inconveniente, né? Até porque a adesão, infelizmente, não é geral, né? Não é todos que abrem os 2 sábados, alguns por problema de logística, de pessoal que a gente sabe também que está faltando muita gente para trabalhar, né? No comércio, né, André? Vocês estão sofrendo bastante e às vezes o lojista prefere não abrir os 2, abrir um, enfim, é bom sempre estar dando uma pesquisada antes, né? Mas os bairros também estão aí firmes e fortes, né? Santa Luzia está crescendo, o Rio Maina, e o pessoal tá segurando a peteca aí no comércio de rua, né, André? Não, o comércio de rua a gente tem visto que não vai acabar, assim, às vezes as pessoas ficam, eu até estava vendo uma reportagem agora, né? As pessoas precisam dessa socialização, elas já estão ficando muito tempo no celular, então onde é que elas vão socializar? Elas vão começar a ir para a rua, né? E assim, como é que eu vou socializar com uma pessoa? De repente é comprando alguma coisa, né? Porque a gente tem essa necessidade. A gente ainda como está numa cidade teoricamente pequena, né? Que é fácil o acesso a tudo, então a gente não sente tanto, mas as cidades maiores estão voltando isso, né? A gente está vendo esse movimento de que estão voltando e principalmente o comércio local, né? Então os bairros estão crescendo muito, a gente está valorizando, né? A gente depois da pandemia aprendeu, né? Que a valorização do que é nosso, da região, isso é muito importante, né? Para a gente valorizar realmente a mão de obra daqui, os produtos da nossa região e aí o comércio como um todo acaba se beneficiando, né? E quem acha que no comércio de Criciúma ali do centro não tem ovo de chocolate, tem sim, tem lojas maravilhosas que vendem chocolate que vieram de fora para se estabelecer no centro também, né, André? Isso é importante? Isso, na verdade a gente tem franquias, né, que na verdade são nacionais, mas o franqueado é da cidade, então às vezes a gente olha, mas é de fora, né? Não, mas a pessoa está aqui, está gerando emprego aqui, está gerando renda na cidade, então a gente tem com certeza bastante opção no centro também, né? Eu acho que a gente está bem encaminhado. Todos os lugares tem bastante opção de chocolate, de comércio, né? A cidade como um todo tem um comércio bem forte, né? A gente tem essa característica. Depois da Páscoa é Dia das Mães e aí vai seguindo o calendário. Isso. E já está tudo preparado. Assim, a gente tem preparado, inclusive tu perguntou da Páscoa, né? A gente já tem alguns movimentos, já tem algumas coisas assim, engatilhadas, né? Assim, no sábado fazer uma ação na praça. Isso, com certeza a gente vai ter, né? A ideia é que a gente vai ter um coelhinho da Páscoa distribuindo chocolate, enfim, né? A gente, né, não pode contar muita coisa para a criança também. Vamos ter os brinquedos no miolo da praça para as crianças, né? Na Praça Nereu Ramos, né? E então a gente está sempre se movimentando. Já até ontem a gente já teve uma reunião sobre o Outubro Rosa, para te ver. Meu Deus, já estão lá na frente. É igual coleção, vocês sempre compram antes, né? Isso, porque a gente tem que se organizar, né? E tem que chamar as entidades que também apoiam essas datas, né? Porque o comércio, a gente vive de datas, mas assim, a gente também tem aquele compromisso de dar informação, de gerar valor, né, nos movimentos que a gente gera na cidade.
Então tá certo, André, obrigada pela presença aqui nos estúdios. Então amanhã, sábado, a partir das 9 horas da manhã não tem previsão de chuva, tá, gente, para sábado de manhã. Então só leva o corta-vento, porque deve estar fresquinho de manhã. Isso. Então, 9 horas da manhã na Praça Nereu Ramos. Isso, a partir das 9 horas, né, para sair às 9h30, então vai ter as primeiras 50 pessoas, as crianças que se inscreverem vão ganhar camiseta, né, então a gente está fazendo esse movimento, entra no site da CDL, tem ali tudo explicadinho como é que pode participar do evento. Ah, então tá certo, gente, ó, participe. E essa foi mais uma edição do Informe Região, agradeço a sua companhia. Lembrando para você que essas e outras notícias vão estar disponíveis nos nossos canais, nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma também. 2 horas da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus para você acompanhar aqui na TV Primavera. Às 4 tem a Hora da Graça, para você fechar nossa programação local e seguir com a Hit TV, que tem show da Fé, tem Jornal das 22, das 18h30, bastante informação, como sempre, para você que acompanha aqui conosco. Não se esqueça, ó, sábado é dia de levar a criançada para a Praça Nereu Ramos de azul e aproveitar e se conscientizar aí sobre o autismo. Até amanhã, tchau!